dizer que nesses eventos a melhor parte é justamente as vibes. O ambiente das pessoas comemorando, a forma que elas se entregam, gente, dá uma olhada. O Big Ben restaurado e agora novinho em folha, está pronto para dar as badaladas em um dia histórico para os ingleses. As bandeiras do Reino Unido se espalham pelas ruas de Londres com um colorido vibrante, enaltecendo ainda mais uma comemoração que desperta a expectativa de dias inesquecíveis. Uma nova linha de trem com a cor purple, inaugurada pela própria Rainha Elizabeth II e que leva o seu nome em homenagem à Sua Majestade. Todos os preparativos para o dia 2 de junho de 2022 anunciavam que a primavera em Londres seria um dos capítulos mais importantes e marcantes para a história da monarquia britânica. Chegou o dia de celebrar o Platinum Jubilee. A Rainha Elizabeth II comemora 70 anos de reinado. O ponto alto das comemorações do Platinum Jubilee e que levam os súditos ao ápice de alegria e orgulho é o momento em que a família real britânica atravessam o The Mall, uma avenida muito famosa que liga o Palácio de Buckingham ao final do St. James Park. Em 2022, a rainha está com 96 anos de idade, em uma fase muito frágil fisicamente e por isso não passou pelo The Mall em sua carruagem. Depois de presenciar outras aparições da rainha em 2018 e 2019, antes da pandemia, eu entendi que é apenas um uau. Traduzo que na verdade não dá para explicar e aí o porquê dá lugar à surpresa e alegria de presenciar toda a vibração, emoção e até alguns casos de devoção de um povo que não só admira, mas respeita profundamente a rainha da Inglaterra. Ver a rainha tão de perto, passando de carruagem, literalmente diante dos nossos olhos, desperta uma sensação fora da realidade. Sabe aquela pessoa que até então só vimos através das telas do cinema, ou mesmo séries do Netflix como The Crown, onde o nosso imaginário nos leva a acreditar de que seja alguém inacessível ou intocável? Jubilee significa jubileu em português. Explicando de uma forma bem simples, Jubilee marca o aniversário de reinado de um monarca. Para facilitar ainda mais o entendimento, vamos pegar como exemplo o aniversário de casamento, em que os casais celebram, por exemplo, bodas de prata, bodas de ouro, de diamante e por aí vai. A Rainha Elizabeth II já celebrou o Jubilee diversas vezes, com destaque para o Jubilee de Ouro em 2002, quando completou 50 anos de reinado. O Jubilee de Diamante foi celebrado em 2012, uma homenagem aos 60 anos de reinado. Em 2022, a rainha mais uma vez marcou história da monarquia britânica. Ela completou 70 anos de reinado. Isso equivale a mais de 25 mil dias como rainha. Apenas uma rainha britânica chegou tão longe, mas não a ponto de completar 70 anos de reinado. Rainha Victoria, tataravó da Rainha Elizabeth II, alcançou o Jubilee de Ouro. Ela foi rainha da Inglaterra e esteve no trono de 1837 a 1901. Ela faleceu com 81 anos de idade. Trooping the Colour é uma tradicional cerimônia militar realizada todos os anos em Londres para comemorar o aniversário do monarca em exercício.
No caso da Rainha Elizabeth II, seu aniversário é no dia 21 de abril, mas as comemorações acontecem na segunda semana de junho, mês em que a temperatura está super agradável na Inglaterra. O calendário do Trooping the Colour foi alterado em 2022 para dar forma a uma comemoração dupla, uma festa glamurosa e empolgante para celebrar o aniversário da rainha e também o seu histórico Platinum Jubilee. O Trooping the Colour 2022 reuniu um número aproximado de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos. Após a apresentação glamurosa e imponente, chegou o momento tão esperado. A rainha e sua família estiveram na sacada do Buckingham Palace para prestigiar a fabulosa e empolgante apresentação do RAF, que é a Royal Air Force. Uau! É difícil descrever a energia e vibração desse momento. O encerramento do primeiro dia das comemorações do Platinum Jubilee foi regado de muita emoção. A Rainha Elizabeth tocou um globo que representa a comunidade das nações. As luzes foram acesas pouco a pouco no Castelo de Windsor e a iluminação se espalhou simultaneamente até o Palácio de Buckingham, onde as luzes envolveram a Árvore das Árvores, fruto de um projeto para plantar mais de 1 milhão de árvores para o Jubilee. Durante a cerimônia, foram exibidas projeções em frente ao Buckingham Palace, retratando a Rainha Elizabeth II em diversas fases da vida. Os ingleses não pouparam energia ou disposição para que essa data entre para a história em sua melhor versão. Um calendário com 4 dias de festividades, incluindo um feriado antecipado. No segundo dia das comemorações do Platinum Jubilee, era o momento de agradecer. A igreja St. Paul's Cathedral, famosa pelo casamento do príncipe Charles e da princesa Diana, recebeu convidados ilustres para celebrar a missa de ação de graças. Harry e Meghan Markle, o primeiro-ministro Boris Johnson, o prefeito de Londres Sadiq, foram alguns dos convidados que compareceram a St. Paul's Cathedral para a missa de ação de graças. A Rainha Elizabeth II gosta muito de cavalos e é fã das corridas. O Cazoo Derby Day entrou para o calendário das celebrações do Jubilee, onde um dos cavalos da rainha participaram da corrida. O evento é um dos mais aguardados no Reino Unido e um dos mais famosos do mundo. A família real esteve presente e a rainha, que é patrona do evento, não compareceu, mas acompanhou tudo pela TV no Castelo de Windsor. A noite do sábado entrou para a história nas comemorações das festividades do Jubilee. O Buckingham Palace foi o palco de um show grandioso chamado Platinum Party. Ele foi transmitido pelo canal da TV inglesa BBC. O evento contou com convidados ilustres como a cantora Alicia Keys, Diana Ross, o cantor inglês Rod Stewart e também revelações das redes sociais como TikTok e Instagram, o cantor inglês Sam Ryder. O último dia das comemorações teve início com o The Jubilee Lunch, onde os vizinhos e membros da comunidade organizaram lanches comunitários. Não faltou empolgação e criatividade. Foram diversas formas festivas, como piquenique, churrasco no jardim, tudo para celebrar este momento histórico. O Platinum Jubilee entra para a história em 2022 e o encerramento das comemorações transcendem vibrações positivas e desejos de vida longa à rainha. Uma festa grandiosa com desfile ao entorno do Buckingham Palace. Mais uma vez, a rainha não esteve presente, mas desfilou simbolicamente na carruagem Gold State. Essa mesma carruagem também foi usada na cerimônia de coroação e outras edições do Jubilee. Os melhores momentos da história retratados nos 70 anos de um reinado, em que o desfile incluiu desfile militar, música, diferentes estilos de dança, moda, cultura e muito mais. Chegou a hora do encerramento das comemorações que vai entrar para a história e atravessar gerações.
Existem 70 fatos retratados no site oficial da família real britânica, com números que impressionam e refletem a história de uma rainha que jamais será esquecida. A rainha visitou mais de 100 países como monarca, incluindo o Canadá, mais do que em qualquer outro país do mundo, e a França por 13 vezes, mais do que em qualquer outro país da Europa. Ela realizou mais de 21 mil compromissos ao longo do seu reinado. A rainha enviou mais de 300 mil cartões de felicitações para pessoas que comemoraram 100 anos de aniversário e mais de 900 mil mensagens para casais que comemoraram 60 anos de casamento. Foram mais de 180 festas nos jardins do Buckingham Palace desde 1952 e mais de 1,5 milhão de pessoas que participaram das festas nos jardins do palácio durante o seu reinado. Foram 14 presidentes dos Estados Unidos durante o reinado de Sua Majestade. A rainha foi servida por 14 primeiros ministros durante o seu reinado, sendo o primeiro-ministro o famosíssimo Churchill. A rainha já conheceu 4 papas em visitas oficiais durante o seu reinado. Ela já teve mais de 30 corgis, a maioria proveniente do seu primeiro corgi, Susan, que ganhou de presente em 1944, quando completou 18 anos de idade. Em 1986, a rainha se tornou a primeira monarca britânica a visitar a China. Em 2014, ela enviou seu primeiro tweet. Em 2019, publicou seu primeiro post no Instagram. A rainha não precisa de passaporte para viajar ou de documento de habilitação para dirigir, porque na verdade esses documentos já são emitidos em seu nome. Elizabeth II está sempre surpreendendo. Como parte da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2012, o agente secreto James Bond escoltou a rainha do Palácio de Buckingham até o Estádio Olímpico de helicóptero. Em uma das cenas, eles saltaram de paraquedas. A rainha sempre está muito à frente do seu tempo e não deixa de surpreender. Ela participou de um vídeo muito bem-humorado com o urso Paddington, famoso personagem do cinema. Eles se reuniram para um chá da tarde, só que o ursinho passou do ponto e se atrapalhou um pouco. Afinal, não é muito fácil estar diante de Sua Majestade e a rainha. Paddington se atrapalha e amassa os bolinhos com o creme que iria compartilhar com a rainha. Então, ele tira um lanchinho do chapéu e explica que sempre tem um lanchinho em casos de emergência. A rainha também tira o seu lanchinho da bolsa. Desde então, saiu um burburinho na internet muito bem-humorado. Será que descobrimos o que a rainha carrega em sua bolsa? Eu pontuei até aqui apenas alguns dos 70 fatos listados no site oficial da família real, fatos esses que marcaram os 70 anos de reinado da rainha. Eu recomendo que você acesse e leia um por um, vale muito a pena, é muito interessante. Claro que tudo que se relaciona à rainha e à família real britânica gera muita curiosidade, inclusive como são os palácios e castelos tão imponentes. Você sabia que podemos visitar? É isso mesmo, podemos visitar os palácios e castelos, incluindo as residências onde a rainha reside atualmente, como por exemplo o Castelo de Windsor e o Palácio de Buckingham. Eu publiquei aqui no YouTube uma playlist com 7 palácios e castelos onde você vai descobrir o passo a passo de como visitar e por que vale a pena essa experiência. Nenhum outro monarca britânico alcançou a marca de 70 anos de reinado. A rainha Elizabeth II entrou para a história e deixa o legado de uma rainha com uma história inspiradora. Não é por acaso que o hino nacional britânico reluz os acordes de God Save the Queen. Os ingleses costumam desejar vida longa à rainha. E você, o que você diria à rainha em comemoração aos seus 70 anos de reinado?
Muito obrigada por chegar ao final desse vídeo e viajar comigo virtualmente até Londres, onde aconteceu um momento histórico. Estou te esperando no próximo vídeo.